Continuando aqui para o vídeo não ficar muito grande, vamos continuar aqui. Então, eu tenho a definição de vertical, que é uma reta que passa por um ponto do espaço perpendicular à superfície geoidal. Isso a gente já falou, então só estou destacando aqui com maior zoom aqui para ficar o melhor entendimento. E a minha normal é uma reta, tá aqui, ó, que passa por um ponto do espaço perpendicular à elipsoide, à superfície elipsoidal. Então tá aqui, ok? Só para reforçar novamente o que a gente já viu anteriormente. Então vamos às definições aqui agora. Então eu vou ter lá o meu H maiúsculo, que é a minha altitude ortométrica, tá? Nós vamos ver ao longo do curso, provavelmente nas aulas subsequentes aí mais para o final, que a gente tem várias altitudes, tá? A gente vai ver cada uma delas. Mas aqui vamos utilizar a altitude ortométrica, porque ela basicamente é uma das mais faladas aí no mundo, tá? Vai ter na hora que a gente for falar também de sistema geodésico brasileiro, vai ter uma mudança de ortométrica para normal, aí a gente vai ver lá com mais calma. Mas basicamente, acreditem em mim nesse momento, a altitude ortométrica é uma altitude muito importante no mundo, tá? Então, o que é essa altitude ortométrica? É a distância entre a superfície geoidal e a superfície física. Aí que vem, medida ao longo da vertical. Por que vertical? Porque nós estamos falando da superfície geoidal. Vamos voltar um slide aqui. Ó, vertical, geoidal, superfície geoidal. Então é a mesma coisa aqui, ó. Superfície geoidal e a superfície física. Então a gente mede aqui na superfície física, certo? Essa altitude, ela, onde é a referência dela? Na superfície geoidal, através da vertical. Olha o vermelhinho aqui do lado, ok? Vamos lá, a altura geoidal, que é o meu N aqui, ó. Então, é a distância entre a superfície elipsoidal, certo? E a geoidal, então eu vou ter as duas, vou voltar um pouquinho aqui. Então, ó, é a diferença entre a superfície geoidal e elipsoidal, ou então a distância entre elas, tá? Dá para falar das duas formas. Medida ao longo da normal. Então, o N está na normal e não na vertical, na normal, ok? E aí eu vou ter o meu Hzinho, como eu falei, altitude geométrica, também conhecida como altitude geodésica, tá? Mas vamos pensar aqui para ficar mais fácil, geométrica, porque ela está em cima de uma figura geométrica que é a elipse, então é a distância entre a superfície elipsoidal e o ponto espacial P, vamos lá colocar aqui o P, ó, esse ponto, certo? Ou seja, está lá na superfície física, medida ao longo da normal, tá? Esses conceitos são muito importantes quando a gente vai estar falando principalmente lá de GNSS. Lembrando que eu falei, esse H é obtido através do GNSS, porém ele está na superfície, a referência dele é a superfície elipsoidal, ok? E eu preciso utilizar esse H ortométrico, que está na superfície geoidal. Então aí eu preciso desse N aqui para fazer a transformação. Ah, mas aonde que eu vou achar esse N aqui? Existem modelos, tá? No caso do Brasil aqui, a gente tem o chamado MapGel. Você coloca lá nele a latitude, a longitude, ele te dá esse valor para o local que você está solicitando. E aí você faz a relação entre eles, ok? Então, assim, se você não tiver essa relação, você não vai conseguir fazer essa, vamos chamar de transformação de um para o outro, ok? Então, é muito importante essas informações. Então, por exemplo, se eu tiver o meu Hzinho, uma relação seria o meu H, esse H, ele é igual ao meu H maiúsculo mais o meu N. Vamos voltar na figura que fica mais fácil, ó.
esse H, tá? É a soma desse H, imagina que ele está tocando aqui, tá? É a soma desse H mais o N, aí eu acho esse H aqui. Então essa é a relação que eu estou dizendo que nós vamos fazer, tá? E aí você pode, mas eu quero então, se eu tiver as duas aqui, eu posso comparar o meu H, meu N, perdão, com o que foi obtido? Pode, você tem essa altitude, aí se você faz a manipulação, você vai achar o seu N, ou seja, você consegue caminhar ou sair de uma altitude e ir para outra, ou então achar até o seu N, se você tiver as informações, ok? Então, eu só estou querendo mostrar para vocês que essa relação, ela é muito importante. Existem outras quantidades, tá, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que só para citar aqui, a gente vai ter também uma superfície que é chamada de quase geóide, nós temos uma outra superfície que é chamada de teluroide, tá? Todas elas têm relação entre si, ok? Mas isso daí a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Então aqui essa primeira aula ela é mais introdutória nesse sentido, ok? Fiquem tranquilos que a gente vai caminhar junto e com calma para que tenha um melhor entendimento, certo? Bom, então aqui ó, é exatamente a relação que eu estava falando agora. O GPS está lá orbitando, então eu estou aqui na superfície física com o meu receptor, tá? Tem o meu N aqui, ó, o meu geóide aqui, o azulzinho, que está em função do nível médio do mar, tá? A minha elipse que vai estar passando em algum lugar, a gente não sabe onde está passando, mas essa superfície existe, tá? Então o meu zero seria aqui do meu geóide, tá? Então, ó, esse H eu fui lá, é o padrão que faz hoje nos trabalhos geodésicos. Aí a pessoa vai lá, bota o GPS na superfície física, faz o processamento lá, que aí também vocês vão ver essa parte de processamento mais para frente, certo? E obtém esse Hzinho. Então obtém lá a latitude, a longitude e esse H, certo? Esse H, ele tá aqui, ó, na elipsoide, na elipse, certo? Eu preciso desse Hzinho aqui, que atende à lei das águas, ou seja, está relacionado com a gravidade por causa do geóide aqui. Lembra que é uma superfície equipotencial, certo? Para fazer isso, eu vou lá no programa e acho esse N. Esse valor aqui ele é calculado, interpolado. Então eu vou ter lá, como eu falei, o meu H maiúsculo é igual ao meu Hzinho menos o N. Então, meu H minúsculo menos esse pedaço, eu tenho esse pedaço, certo? Tudo bem? Aqui do lado, ó, eu tenho um modelo da Terra formado por gravidade, por esse satélite aqui, ó, chama GRACE, Gravity Model, tá? Então isso daqui, ele fica orbitando, tá? A gente também vai ver um pouco mais para frente aí nas outras disciplinas, como é o funcionamento dele, certo? Ele fica orbitando e vai pegando essas partes de gravidade, vai fazendo essas medições. Então aqui ó, a gente vê que tem os Andes aqui, tal. E obviamente que tudo que acontece na Terra está relacionado com a gravidade, isso muda a Terra, ou seja, o que eu estou querendo dizer, a Terra ela é dinâmica, então ela vai ter, dependendo do acontecimento, vai ter uma consequência, certo? A gente vai ver como exemplo aqui algumas coisas que aconteceram. Bom, então aqui é só uma representação para vocês verem, tem vários, tá? Então tem um satélite que tem esse braço maior, então é o CHEMP, ele vai fazer a medição, tem uma metodologia como ele faz isso, tem os satélites gêmeos aqui, eles medem essa distância, então se ele está passando num local onde tem maior densidade terrestre, né, um exemplo, né, ele diminui essa distância, aí depois, a hora que o outro está chegando aqui perto, ele aumenta porque esse aqui ganha velocidade, enfim, eles ficam medindo essa distância entre eles aqui, são os satélites chamados gêmeos, certo?
E aí eles fazem essas medições. Então aqui, ó, é uma outra perspectiva. A gente tinha essa perspectiva aqui bem bonitinha, né? Essa aqui já é outra perspectiva da Terra, tá vendo? Tem uma anomalia aqui e tal, um bico aqui, enfim, né? Então, dependendo do modelo que a gente usa ou qual satélite, ele vai ter uma informação um pouco diferente, mas não tanto. Então aqui a gente consegue ver, ó, a África aqui, certo? Ó, a gente, para ficar bem legalzinho, teria que ver exatamente esse lado aqui, né? Infelizmente não tem essa perspectiva aqui. E aqui são outros satélites de algumas missões, tá? Esse aqui, basicamente, ele tem uma órbita pré-definida, e aí conforme ele aproxima ou afasta da Terra, ele vai mandando informação do que está acontecendo com a gravidade, certo? Ou seja, ele é atraído e expelido e vai ter essa modelagem. Aqui, ó, tá aqui o endereço, né, no UOL, certo? A agência europeia fez um novo modelo da Terra, certo? Então tá vendo que ela tem um certo bico aqui, e aqui tá exatamente a América do Sul, né? Tá? Então ela mostrou essa nova medição. Então todo ano tem alguma coisa nova, existem alguns sites que mostram isso das agências europeias, da ESA, a NASA, enfim, no site deles você tem essas informações e consegue gerar esses modelos. A gente vai ter uma disciplina que vai falar desses dados gratuitos para gerar informação, tá? Mas aqui basicamente é um exemplo de um modelo. E uma coisa que aí eu estava no começo da aula, eu falei para vocês, né? Que tem uma relação, por exemplo, de você saber o que está acontecendo na superfície física com, por exemplo, o sistema GNSS. Então, isso aqui, ó, é uma técnica, tá? Tá aqui, ó, posicionamento por ponto preciso, então ele chama PPP, tá? Isso aqui é disponível na internet, você consegue entrar lá e mexer no processamento, né? Pedir para processar, ele processa automaticamente para você. Então, quando deu lá o terremoto no Japão, aquele terremoto que devastou o Japão, eles tinham umas bases GPS, o Brasil também tem espalhadas pelo Brasil, a gente vai ver aqui também um pouco mais para frente, tá? Tem uma base que fica coletando dados GPS continuamente, tá? Então, ó, ele tem uma coordenada conhecida, ele tem uma latitude conhecida, uma longitude conhecida e uma altitude conhecida, certo? Então vocês estão vendo aqui, ó, que os três estão sempre perto de zero, tá? Aqui tá o verde, o azul e o vermelho se confunde aqui porque eles estão perto de zero. Então era 5h45 da manhã, tá? Aqui tá minuto a minuto, 5h45, 5h46, 5h47, tá? Então ele fica medindo, tava todo mundo igual. Quando deu o terremoto, daqui ó, 5h47, vamos por 30 segundos, tem que interpolar aqui. Olha o que aconteceu, tá? A latitude veio para baixo, a longitude foi para um outro e a altitude, ou seja, a parte que vamos pensar assim, vertical que ficou sobe e desce o ponto, ele teve aqui basicamente, vamos arredondar aqui, das 5h47 até as 5h49, ele teve o pico, tá vendo? Depois ele não ficou subindo e descendo, vamos pensar assim, a grosso modo, né, na vertical, ele não ficou subindo e descendo. Mas olha o que aconteceu, o deslocamento dele em x e y. Olha aqui, foi 2 metros, ele deslocou 2 metros em longitude e basicamente menos 1,3 aí em latitude. Saiu fora totalmente do ponto. Então tem que pegar outras coordenadas, o ponto já está comprometido, tá? Isso foi lá em Sendai, certo? E aqui, ó, é um outro local, eu não me recordo agora, esse aqui é o nome do arquivo, eu não me lembro onde que é. E aí, basicamente, a mesma coisa. Vinha com zero, assim, só que aqui tá a cada 5 minutos. Então, ó, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Então, basicamente, aqui no 48, ó, vamos pegar a diferença ali, ó. Aqui foi quase um pouquinho antes do 48. Aqui deve ter pego em outro local. Olha o que aconteceu com o ponto. E olha o que aconteceu, o tanto que subiu, ó, estava perto de zero. Olha o tanto que subiu
A hora que deu o primeiro tremor de terra, foi para basicamente o azulzinho aqui, ó, foi quase que 30 centímetros, depois ele baixou quase 20 centímetros. Imagina um ponto parado, ele subiu 20 centímetros e desceu 30, e depois ele manteve de novo aqui, ó, oscilando. Tá vendo que aqui tem resquício que está tendo tremor ainda. Aí tem alguns nomes específicos lá quando você trabalha com essa parte, tá? E foram aqueles pequenos tremores, na verdade é que a gente chama de resíduo, né? Deu tremor, depois ele fica um pouquinho ainda balançando. E olha o que aconteceu com a longitude, foi 60 centímetros, no anterior foi 2,5 metros, então aqui provavelmente deve ter sido alguma coisa um pouco menor, ou então deu a intensidade, foi nesse local, e depois acabou sendo diminuindo. E aí ele teve uma mudança de basicamente 20 centímetros, e na longitude e na latitude basicamente uns 5 centímetros aqui, tá? Então só para mostrar para vocês que a gente tem algumas relações, como eu disse lá, entre a geodésia geométrica, que a gente estaria fazendo contas para achar os valores de distância, de um monte de informação, com a espacial e com a geodésia física, tá? Lembrando que a gente está lá medindo forma e dimensão da Terra. Ok? Então esse aqui é um exemplo clássico aí de uma mistura entre as três geodésias. Eu tenho os valores que eu faço em cima de um elipsoide, tenho a movimentação da Terra que está mudando a forma dela, e isso eu estou obtendo através de um sistema GNSS. Ok? Tudo bem, pessoal? Bom, a gente para a primeira aula por aqui, tá? As dúvidas, por favor, verifiquem no horário de atendimento ao aluno que eu disponibilizei para a gente estar conversando, e também qualquer dúvida mais urgente pode utilizar o meu e-mail, ok? Tá bom? Muito obrigado pela atenção, espero ter contribuído com o conhecimento de vocês e até a próxima aula. Obrigadão!